Olá, meus amigos e irmãos, tudo bem? Estamos aqui na penúltima aula do nosso livro, mas nós ainda continuaremos com alguns temas fora do livro O Aprendiz do Evangelho, primeiro ano, depois com a nossa querida Renata também, ok? Então, hoje nós vamos ver a lição 23 e tanto a parte A como a parte B ela relata as questões das curas relatadas nos evangelhos, né? Na qual Jesus atuava, e volto a lembrar a vocês, de uma forma agindo sobre os fluidos perispirituais daquelas pessoas que se encontravam com esta ou aquela enfermidade, doença ou algum tipo de imobilidade, ok? Então é importante o nosso entendimento, e a obra de Kardec traz bastante esclarecimento sobre isso, né? Sobre as qualidades e as características dos fluidos espirituais e dos fluidos, inclusive magnéticos, que nós os possuímos igualmente, ok? A combinação do fluido material e o fluido espiritual é que o processa em nossos organismos, tanto sutil como no perispírito, como no físico, que é uma cópia, vamos dizer assim, ou ele é moldado pelo corpo perispiritual, fazendo com que esses fluidos agem beneficamente sobre os nossos organismos, ou às vezes, né, até de uma forma prejudicial, dependendo das nossas atitudes, né? Pois que pelo pensamento, pelos nossos sentimentos, nós movimentamos questões fluídicas ao nosso entorno, né? De modo que nós podemos adoecer. O Dr. Drauzio Varela ele tem um texto muito interessante onde, e ele não é espírita, né, mas onde ele diz das doenças provocadas pelo estado emocional nosso, na parte física, né? Então, esses estados emocionais desequilibrados nos provocam desequilíbrios somáticos, ou seja, no nosso corpo físico, provocando inúmeras doenças, tão somente em razão das atitudes nossas, como ira, raiva, falta, ausência de perdão, ok? Então, tudo isso é tristezas profundas, né? Que nós sabemos hoje que as tristezas em estado profundo criam brechas que possam nos levar até estados depressivos, ok? Bom, iniciando a nossa aula, e eu sempre peço que vocês leiam antes de ver o vídeo, deem uma lida ou acompanhem junto com o nosso vídeo, né? Nós vamos ver que aqui são relatos dos próprios evangelistas sobre as curas que Jesus fazia, ok? E nós, o texto em si do nosso livro está bem claro, bem explicado. Nós vamos apenas, nessa aula, tecer alguns comentários em paralelo do que nós estamos estudando. Então, como já foi visto em vídeo anterior, né, muitos fenômenos que não encontram comprovação científica no passado foram considerados milagrosos. Eu diria que hoje também muitas das situações que ocorrem, ainda muitas pessoas, infelizmente, têm como algo milagroso, algo como fora da natureza, e que isso não ocorre. Apenas que nós desconhecemos a razão de deste ou daquele fenômeno, né? Então, aqui há a explicação de que muitos dos fenômenos que existem em nossos processos de doenças ou de defeitos físicos, né, provém de fenômenos mediúnicos ou anímicos mesmo, né? Então, a ação magnética que nós podemos proceder através de nós mesmos e em conjunto com a espiritualidade, esses fenômenos podem ser
curados ou minimizados, ok? Kardec, na livro A Gênese, diz o seguinte sobre estes relatos, né? É que foram até aqui considerados milagrosos, pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, aqueles que têm a causa primária, as faculdades e os atributos da alma. Ou seja, tudo que nos acontece na matéria, em termos de processos de doença, em processos de defeitos físicos, né, com certeza ele tem uma causa anterior e é uma causa relacionada com as nossas questões psíquicas e espirituais. Tá? E coisas que às vezes acontecem dentro da própria existência, como já dissemos antes, de origem dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, às vezes desequilibradas, ok? Segundo esse capítulo da Gênese, vemos que os fenômenos psíquicos repousam-se em três questões. Nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, como nós sempre dizemos, o perispírito é uma formação fluídica, da qual o espírito, pelo pensamento e pela sua vontade, age para atingir a matéria, ok? Segundo, nas manifestações da vida espiritual, durante a vida corpórea e também depois da morte do corpo físico. E no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Até hoje, a ciência terrena, evidentemente, até por conta das suas limitações e por falta de conhecimento, nós atentamos aos fenômenos da natureza tão somente com aquilo que nós podemos estudar dentro dos princípios físicos da matéria. Contudo, a natureza espiritual, essa que a doutrina nos traz a conhecer agora, começamos a perceber, a adentrar a um mundo de influências desta natureza espiritual no plano da matéria. Enquanto a ciência da Terra não se utilizar dos conhecimentos da ciência do espírito, da parte espiritual, uma série de fenômenos do universo em si, do nosso mundo e das nossas questões materiais não poderão ser a contento explicadas, ok? Pois que os dois planos da natureza, material e espiritual, se interagem e se influenciam mutuamente, ok? A potência curadora depende da pureza da substância fluídica imaculada, né? Então, nós temos, todos nós, a condição fluídica curadora, mas depende da pureza desse fluido, né? Evidentemente que se eu, ao cuidar de uma ferida, de um corte, feito de uma certa profundidade, se eu utilizar um curativo que esteja contaminado, de um curativo que esteja sujo, não esteja devidamente preparado para o curativo, eu vou contaminar a ferida e a ferida, em vez de sarar, ela vai inflamar e vai se agravar, ok? Agora, quando eu tenho um ferimento e eu utilizo um elemento mais limpo, mais purificado, uma gaze, uma coisa própria, com uma certa medicação, a ferida vai ser curada. Da mesma forma que no nível material, a cura depende do estado de pureza e de limpeza do elemento curador, em termos fluídicos da mesma forma, tá? Então está aqui, a potência curadora depende da pureza da substância fluídica inoculada. Ou seja, se numa ferida material eu coloco um pano sujo, eu agravo, eu inflamo. Agora, se eu coloco uma gaze, uma coisa própria limpa, eu vou ajudar a curar. Então, agora, evidentemente que em todos os relatos de cura que nós vamos ler aqui nesta nossa obra, Jesus tinha imensa força magnética e ele tinha, evidentemente, para nos ensinar, o desejo incessante de fazer o bem, da prática do bem. Ainda na Gênese, Kardec ensina-nos que Jesus
ele não agia como médium. Médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Jesus não tinha esta necessidade de assistência, ele agia por si mesmo em vista da sua natureza superior, tanto material como até a questão da sua natureza magnética, material, física, ok? Nós, em cursos de passe, nós aprendemos que nós, o médium passista, ele é um médium porque ele é um intermediário na combinação dos seus fluidos magnéticos materiais, ou animais, como muitos dizem, com os fluidos espirituais, com esses fluidos advindos do plano espiritual, de espíritos benfazejos que nos assistem quando nós desejamos fazer o bem a alguém para provocar uma potência curadora através desse fluido benéfico no perispírito, com reflexo muitas vezes no corpo físico. Então, nós que praticamos o passe magnético, nós somos, sim, médios. Agora, Jesus, diante da sua grandeza espiritual, da sua esfera crística e diante da absorção do seu corpo físico mais depurado, mais bem preparado, Jesus não necessitava de intermediação de espíritos, se bem que ele tinha, evidentemente, toda a sua equipe a trabalhar nos processos em que ele atuava aqui na Terra, mas Jesus, com a sua própria força fluídica, tanto espiritual como material, ele tinha esta potência curadora, ok? E uma outra questão, que também aprendemos em cursos de passes, e que é muito importante, que é mais do que a ajuda que nós, como médios passistas, prestamos ao assistido, é indispensável a receptividade do assistido para receber aquele fluido curador, ok? Se a pessoa que está adoentada, que ela necessita de um fluido restaurador das suas energias, ela não se encontra predisposta a receber aquele auxílio, dificilmente a gente vai conseguir transmitir para ela toda a potência dos fluidos curadores nela, ok? É como se nós tivéssemos uma pessoa doente indo ao médico e o médico lhe dá um tratamento, uma receita para ela tomar. Se a pessoa não toma os remédios, se ela não se predispõe a fazer o tratamento, e às vezes longo e às vezes até um pouco doloroso, em casos de doenças graves, nós temos aí hoje as quimioterapias que para poder sanar o corpo de doenças cancerígenas, né? O tratamento é longo e doloroso. Se a pessoa não se predispõe a fazer este tratamento, ela não será curada. Ao contrário, a doença será agravada. Então é indispensável que a pessoa também se predisponha. E aí Jesus nos ensina que os que recebem benefícios têm que estar naquela predisposição. Tanto é que ele dizia assim: a tua fé te curou, perdoados são teus pecados, vai e não peques mais. Ou seja, você estava predisposto a receber o que eu estou lhe dando. Com a tua fé, você se auxiliou. Porque sem isso, nem Jesus consegue fazer com que a pessoa seja curada. É importante esta questão. E ainda Jesus diz o seguinte: quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Esta é aquela questão que Jesus já relatou no Sermão do Monte, que já vimos em estudo, né? Onde ele nos afirma que nós somos luzes, que nós somos capazes, nós temos Deus em nós temos os princípios da divindade. E que tudo aquilo que Jesus fez, nós somos capazes de fazer também.
Apenas que ainda a nossa potência curadora é assim, ó, pequenininha. E que nós, com o nosso processo de evolução, vamos ampliando. À medida que nós nos dedicamos à prática da caridade, à prática do bem, e esta prática do bem desinteressada totalmente, unidas na forma da assistência aos nossos irmãos necessitados, seja dentro da nossa própria família, da nossa vizinhança ou de outros que vivem em comunidades de maiores necessidades, e que esta prática desta caridade, desta doação, seja feita com amor, com desinteresse profundo dos nossos próprios interesses, né? Então nós começaremos a ampliar esta nossa capacidade curadora. Nós passamos a ter o dom de curar naturalmente. E Jesus já nos dizia que seremos capazes de fazer o que ele faz e muito mais. E aí eles entram em alguns casos relatados, que nós vamos comentar aqui, nos evangelistas, né? Em Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34, há o relato daquela senhora, daquela mulher que tinha perda de sangue, né? Ela que, vendo Jesus passado, que estava no meio de uma multidão, todo mundo encostando Jesus, né? Ela, na sua fé, ela dizia: se eu ao menos tocar as suas roupas, serei salva. E tocou-lhe a roupa, né? E aí, no meio daquela multidão, né? Os discípulos de Jesus até ficaram meio assim atônitos, né? Quando Jesus diz: quem tocou as minhas roupas, né? Aí os discípulos: mas como, mestre? Todo mundo está te tocando. Como assim? Quem tocou minhas roupas, né? E aí, a mulher que foi tocar as suas roupas, trêmula ainda, sem saber do que tinha lhe sucedido, ajoelhou-se aos seus pés e contou-lhe a verdade. E aí ele afirma a ela: vá, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estejas curadas desse mal. O mal que ela sofrera era uma perda de sangue, essa perda fluídica sanguínea que fazia com que ela ficasse debilitada, né, e com grande possibilidade de desencarne, né. Nós temos conhecimento perante os nossos relacionamentos, né, de uma mulher também que aqui tinha esta questão desta doença de perda de sangue, né, dessa perda de fluxo constante, onde, através da medicina terrena, por diversas vezes, por diversos exames, por diversos tratamentos, não conseguiram eliminar. Foi essa mulher, através de um tratamento de passes magnéticos espirituais, em conjunto com a assistência médica, é que seu problema foi eliminado. Ok? Então nós vemos que muitas das vezes, né, a ciência da Terra não consegue atuar sem que haja um auxílio do plano dos espíritos. Agora, muitos perguntarão, mas é necessário que a pessoa então seja espírita, que vá a um centro espírita, que receba o passe para poder ser curada nessas circunstâncias? Não, não é necessário, porque Deus se utiliza de todos os recursos para nos auxiliar. Basta que a pessoa tenha fé, tenha crença, inclusive no tratamento médico terreno, né? O que muitas das vezes não acontece. E às vezes são experiências para aprendizados espirituais, ok? Depois tem a questão do cego de Betsaída, né? Que levaram a Jesus, quando eles chegaram lá nessa cidade, e tomando o cego, lhe apresentaram o cego, e tomando o cego pela mão, levou para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou: percebes agora alguma coisa? E o cego dizendo: olha, eu vejo mal, eu vejo como se fossem árvores andando as pessoas, né?
Em seguida, ele coloca novamente as mãos sobre os olhos, que passou a ver distintamente. E ficou restabelecido e podia nitidamente ver, inclusive ao longe. Tá? E aí, Kardec explica que essa não foi uma cura instantânea, mas uma cura gradual. Nós sabemos que através da visão, muitas das vezes o nosso cristalino se embaça, tanto é que existem as cirurgias das cataratas e das trocas de cristalinos. Nós temos exemplo bíblico que após o desencarne de Jesus, Saulo de Tarso, depois como Paulo de Tarso, ao ter aquela visão de Jesus às portas de Damasco, as suas olhas, ele ficou cego e depois lá na rua direita, na cidade de Damasco, junto a Ananias, que o recebeu por inspiração do plano espiritual, dá-lhe um passe magnético e é como que escamas lhe saem da vista e ele volta a enxergar. Então Jesus, muito provavelmente com a sua ciência espiritual, com a sua atuação no plano físico, né, fez com que muito provavelmente esse cristalino do cego de Betsaída se voltasse ao normal ou retirando estas imagens, ok? Num outro caso, sobre o paralítico de Cafarnaum, né? Lhe trouxeram um paralítico deitado na cama e Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, que os teus pecados estão perdoados. Ora, isso era heresia para os saduceus, para os fariseus, né, para os escribas, né? Quem era Jesus para perdoar os pecados de quem quer que seja? Só Deus podia perdoar, né? Então diziam que ele estava blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda, né? Pois fique sabendo que o Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a sua cama e vai para a sua casa. Ele levantou e foi embora, né? E quando Jesus fala os teus pecados estão perdoados, aqui nas nossas explicações, o que ele quer dizer? Muito provavelmente esse paralítico já tinha cumprido as suas expiações com relação a erros de existências anteriores. Todos nós, quando cometemos atos ilícitos perante a natureza, as leis divinas, né, nós as temos que resgatar, ou pela dor, ou às vezes pelo amor. Quando não praticamos o bem, quando não fazemos as nossas expiações pelo amor, muitas vezes a dor acomete os nossos corpos físicos, fazendo com que doenças ou imperfeições assumam e que nós, em dado momento de resgate de erros do passado, este pecado ou esta condição de expiação termine. É exatamente Jesus com uma visão do que acontecia com cada espírito encarnado que estava à sua volta, né? Vê e diz: olha, os teus pecados já terminaram. Né? E como os fariseus questionaram Jesus, dizendo que ele blasfemava, né? Ele fala: veja, a gente tem o poder. Levanta-te e vai para casa. Nós podemos perdoar os pecados quando eles terminaram, quando eles findaram. Outra passagem, os 10 leprosos, né, que encontram num povoado, né, Jesus, diante da aclamação deles, pedindo que tivesse compaixão, e ele diz o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E enquanto eles iam, ficaram purificados da danceníase, né?
A lepra hoje é tida, o nome da doença é hanseníase, ok? Mal de glorificando Deus em voz alta, um deles voltou e lançou-se aos pés de Jesus agradecendo. Mas Jesus comentou, mas os 10 não foram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse senão esse estrangeiro? E eles eram samaritanos. Os samaritanos, naquela época, não sei hoje ainda se isso acontece entre o povo judeu, né, eram tidos como povos hereges, que eles não eram bem considerados como judeus. Tá? Então havia uma certa rincha, tanto é que os samaritanos tinham um templo à parte do templo de Jerusalém. E aí Jesus, nesta passagem, ele dá o exemplo de que, mesmo um estrangeiro tendo curado, ele não foi ingrato. E ele volta com a sua verdadeira fé e tem o reconhecimento de Jesus na sua cura. Então, ao dizer ao samaritano que sua fé o havia salvo, Jesus não esclarece ali se os outros de fato tinham sarado, porém, também, né? Mas muito provavelmente os outros também ficaram curados e o samaritano, muito provavelmente, teve a sua salvação também espiritual, que é muito mais importante do que a do corpo físico, ok? Aqui continua agora na parte B também outras situações onde o homem da mão ressequida, né? E quando Jesus estava na sinagoga, entrou ali um homem com as mãos atrofiadas, né? E os fariseus observavam se ele era um sábado, né? As preleções na sinagoga eram feitas aos sábados. E eles queriam saber se Jesus curaria no sábado para o acusarem. E quando Jesus viu o homem com a mão atrofiada, disse: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido, perguntando à assembleia, onde estavam principalmente os fariseus, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar alguma vida ou matar? Diante dessa fala, eles se calaram, e repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza dos seus corações, Jesus diz àquele homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus imediatamente conspiraram contra eles. Esse era um dos motivos das perseguições que foram feitas pelos judeus, fariseus, evidentemente, tinham contra Jesus, ok? Que culminou com a sua crucificação. E aí a lição é que o amor, a prática do bem, da caridade, não tem nem tempo nem hora, né? E Jesus, em João, no capítulo 5, versículo 17, diz: Meu Pai não cessa de agir e eu também ajo sem cessar. No sentido de que se Deus age sempre com justiça, com misericórdia e para o bem, ele também o agia dessa forma. Este é o ensinamento que nós devemos absorver, que nós devemos agir o tempo todo dentro do bem para podermos termos estas potências curadoras que Jesus se refere. Aí tem o paralítico da piscina, esta história é bem conhecida, né? Ela já até teve circulando na internet, né? Que havia a questão de que numa piscina lá em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, havia uma piscina que quando um anjo do Senhor viesse à água, esta água se agitaria e o primeiro que entrasse à água ficaria curado de qualquer mal que tivesse, né? E havia um paralítico, né, que ele, por ser paralítico, não tinha quem o ajudasse a entrar na água primeiro. Então, ele estava doente ali há 38 anos. E Jesus, assim, perguntou a ele: Você quer ficar curado? E aí o enfermo disse: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Então Jesus diz: Levanta-te, toma teu leito e ande. E acrescenta: Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. Aqui é o ensinamento da lei de ação e reação.
Quando fala Jesus não peques mais, ou seja, o motivo da sua paralisia é porque ele já tinha pecado antes em outra existência, evidentemente. Tá? E na situação em que esse ser se encontra, ele ainda diz, olha, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior do que você já está atravessando. Então veja que nós temos nos ensinos de Jesus, quando nós estamos esclarecidos à luz da doutrina espírita, que Jesus mesmo nos enviou como Consolador prometido, para que lembrássemos tudo aquilo que ele tinha dito e ensinado, e que também nos revelariam coisas novas. Então, estas falas, essas passagens de Jesus no passado, com a doutrina esclarecedora do mundo espiritual, nos faz entendermos melhor as leis de ação e reação, das leis divinas, da misericórdia divina. Ok? Esta cura também acontece num sábado, como ele diz aqui no nosso livro, que era uma forma de Jesus mesmo protestar contra o rigor dos fariseus no tocante à observação deste dia, que era mais uma observação exterior e não real do que é. Ok? Aí tem o cego de nascença, que é uma questão também interessante, que quando viram passar um cego de nascença, os seus discípulos perguntam, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, se ele era cego de nascença, se ele tivesse pecado, era porque o pecado foi feito antes dele nascer. Aqui está outro esclarecimento que Jesus já dizia e seus discípulos já nos ensinavam naquela época, né? Que já havia uma existência anterior. Como que ele haveria de ter pecado antes de nascer se fosse a existência única? Se o espírito é criado no momento do seu nascimento, não havia condições dos discípulos perguntarem a Jesus se tinha ele pecado antes do nascimento. Né? E como eles ainda não entendiam bem as questões das reencarnações, eles perguntam, mas é em decorrência talvez do pecado de seus pais? De erro cometido pelos seus pais, né? Ao que Jesus esclarece, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Ou seja, é um espírito que reencarnou nesta condição e que teria que, em dado momento, atravessar o caminho de nosso Mestre Jesus, juntos de seus discípulos, para dar ciência da potência curadora de nosso Mestre Jesus e dar o conhecimento aos seus discípulos, né, de que existem almas que reencarnam tanto para cumprir certas provas, neste caso não é uma expiação, pois que ele não, no dizer de Jesus, ele não tinha errado, não tinha pecado antes, mas pode ser decorrente de uma prova de auxílio à humanidade para fazer com que Jesus processasse esta cura, e que nós temos na nossa existência o conhecimento de que certos espíritos já mais evoluídos, muitas das vezes reencarnam em condições, no nosso entender, de dificuldade, em auxílio de entes queridos, de entes amados. Né? Nós sabemos, por exemplo, que quando um espírito que em determinadas encarnações cometeu crimes bárbaros, crimes inconfessáveis, muitas das vezes vem em condições de tetraplegia, em condições de praticamente estar dependente de tudo na sua existência física, e muitas vezes, junto deste espírito que reencarna nessas situações, espíritos que lhes amam reencarnam igualmente juntos diante desta dificuldade deste ser amado, sem ter a necessidade de passar por expiação, mas apenas como auxílio àquele espírito a vencer esta sua encarnação mais difícil.
Exemplo claro, exemplo de mãe, amor de mãe. Quantas mães, embora tendo filhos criminosos, filhos totalmente marginalizados, não se dedicam a sua vida a estes filhos, a qual dedicam um verdadeiro amor incondicional. Então não é de se estranhar que algumas encarnações, como diz Jesus aqui, que o defeito que ele trazia da cegueira não era porque ele pecou e nem seus pais, ok? Uma outra passagem interessante no que diz tangente à fé é a do servo do centurião de Cafarnaum. Né? Então, este centurião romano busca Jesus e diz: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo muitas dores atrozes. E Jesus diz: Eu vou lá curar. Mas o centurião lhe responde: Senhor, eu não sou digno sequer de recebê-lo sob meu teto. Basta que diga uma palavra ao meu criado e ficarão são. Eu, como comandante, eu sei que se eu dou determinada ordem a um subordinado meu, eu digo, vai fazer tal coisa, eu sei que ele vai e executa. Assim, Senhor, pode dizer para que dê a ordem para que o meu criado fique curado. E diante disso, Jesus, né, diz o seguinte: Em verdade vos digo que em toda Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Em seguida disse o centurião: Vai, como vós creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Veja o que é o poder da fé, utilizando neste caso a intercessão do Mestre Jesus, que nesse momento faz uma cura à distância. Tá? Muitas das vezes nós achamos que para nós ficarmos bem, nós, no nosso conhecimento da doutrina espírita, né, que temos que tomar passe e que as pessoas que estão adoentadas têm que ir lá na casa espírita tomar passe, esquecendo-nos de que os tratamentos de cura à distância são tão eficazes igualmente como os presenciais, ainda mais nesses momentos de quarentena desta pandemia, né? Nós esquecemos do valor e da profundidade da prece. A prece, a oração e intercessão por um ser amado nosso, ela tem o mesmo poder de cura quando em forma presencial, né? Desde que o assistido esteja predisposto a receber estas benesses e desde que esta seja o momento da sua cura. Pois que determinadas doenças, como nós sabemos, são para aprendizado, às vezes ela vai perdurar. Mas nós, com as nossas orações, nós podemos transmitir lenitivos para essas pessoas que sofrem, de forma com que elas obtenham forças interiores para superar estas doenças e para suportar estas provas ou expiações. Ok? E aqui, terminando esta parte dos casos relatados no Evangelho, né, tem um trecho da obra de Caibar Schulters, no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Nesta passagem de Jesus e o centurião, ele diz o seguinte: Eis porque sempre afirmamos que Jesus foi o maior de todos os médicos e que ninguém foi nem tão sábio quanto ele. A sua ação no mundo foi verdadeiramente estupenda, extraordinária, maravilhosa. Só ele era capaz de fazer o que fez, se ele é capaz ainda hoje de fazer o que de fato nós precisamos, e o fará, se, como o centurião, soubermos implorar a sua assistência. Ou seja, nós temos a nossa fé. E ao final deste nosso capítulo, o penúltimo deste nosso livro, é o item Façamos a nossa parte.
De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para receberem este auxílio no corpo físico. Curai os enfermos, mandou ele aos seus discípulos, mas completou-lhe: anunciai-lhes o reino de Deus que está próximo de vós. Não queria apenas que curássemos os corpos, mas que orientássemos os enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura é a do espírito, e esta não se dá apenas pela supressão dos sintomas da doença física, que na maioria das vezes é simples efeito e não a causa. A causa está no lado espiritual, a qual tão somente é uma consequência. Então, nesta fala de Jesus aos seus discípulos, e assim hoje nós nos consideramos como discípulos do Mestre, nós podemos sim, através das nossas ações, das nossas preces, das nossas atuações dentro do próprio lar, da nossa comunidade, dos nossos semelhantes, ou dentro de uma casa espírita, ou uma casa religiosa, de qualquer forma, quando já conscientes da nossa obrigação da prática do bem continuamente, nós conseguiremos fazer todos esses auxílios. Mas é importante, como diz o Mestre Jesus, que nós, junto ao auxílio material que possamos levar, nós levemos também a consciência espiritual. Que nós levemos aos nossos amados, aos nossos necessitados de qualquer ordem que for, a consciência da existência espiritual, para que todos nós despertemos esta consciência, para que mais facilmente possamos evoluir e reduzir as nossas doenças e as nossas enfermidades. Só com o nosso processo de esclarecimento e de evolução espiritual que um dia nós nos livraremos das doenças. E assim, esta aula se termina, e na próxima nós vamos ver a última aula deste nosso livro, tratando um pouco mais dos aspectos psíquicos da obsessão. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.